Alô, muito boa noite. São 18 horas e 30 minutos aqui em São José dos Campos, a capital do Vale. E eu sou o professor Alexandre Maza Rodrigues, trazendo para vocês a aula 3 de Legislação Educacional e BNCC, um importante componente para a formação acadêmica e intelectual de todos vocês. Hoje nós vamos tratar dos principais pressupostos da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é normativa, isto é, deve, por força da lei, ser aplicada e executada em todo o território nacional, e ela tem a missão, né, uma missão bastante ousada, de criar um parâmetro de competências e habilidades para o ensino nacional, de modo que as pessoas tenham um acesso, as crianças, os jovens, adolescentes, os adultos na educação de jovens e adultos, tenham parâmetros de competências e habilidades em todos os anos de sua formação. Vamos começar aqui compartilhando a nossa tela. Um minutinho só, por gentileza. Aqui tá joia. Compartilhar a tela, muito bem. Então, nós vamos hoje para a nossa aula 3 da semana 4 de Legislação Educacional Brasileira e BNCC. Opa, vamos mudar o próximo aqui, esse de vez em quando dá uma travadinha. Vamos lá. Bom, essa é a semana 4, que vai de 17 a 23 do 3 de 2025, e, se eu não me engano, vocês têm que entregar as atividades até o dia 12 do 4. E aí a gente começa aí, né, com essa balança que simboliza a justiça, né, que a justiça deve ter a sua igualdade, e a Base Nacional Comum Curricular como política educacional. E aí a gente revisa o conteúdo de nossa última aula, que tratou o que é, afinal de contas, professor Alexandre, a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que estabelece as aprendizagens essenciais, as básicas, as importantes, as fundamentais, que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Vamos lembrar, o que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, né? 4 etapas muito importantes. As pessoas acham que a educação básica é apenas educação infantil, ou o que se chamava de antigo primário, de antigo ginásio. Não, revisando, né? Base Nacional Comum Curricular, ela deve abranger, ela tem que cuidar de toda a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Ela abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas o que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação? Também aprendemos na nossa última aula. Quem não teve oportunidade de participar, assista o vídeo, veja a aula, faça as atividades, né? E a Lei de Diretrizes e Base da Educação, a última LDB ou LDBN, vocês também vão ver escrito assim, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, por isso N, ela também conhecida, a última LDB de 1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, sendo que o professor Darcy Ribeiro muito se esforçou para sintetizar, para trabalhar, para organizar a LDB. E o que ela é a LDB? É uma lei que regulariza a organização do sistema educacional brasileiro em todo o território nacional, com base em princípios constitucionais. Imediatamente abaixo da Constituição vem a LDB. E é na LDB que está prevista a construção da Base Nacional Comum Curricular. Desde 1996, aguardava-se pela Base Nacional Comum Curricular, que só teve seu start, na verdade, por volta de 2014 e teve sua conclusão entre 2017 e 2018 e está em andamento, né, em bastante debate até hoje, especialmente no que tange ao ensino médio. Bom, a BNCC é um documento que define as aprendizagens essenciais, aquilo que é muito importante que todo o Brasil conheça, mas ela também tem que respeitar o aspecto da regionalidade, o aspecto básico da cultura de cada lugar. Essas aprendizagens essenciais é tudo aquilo que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento, matemática, português, história e outros princípios educacionais. Ela é, meus queridos e minhas queridas, uma referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos. Olha lá, a BNCC não é um currículo pronto, estabelecido. Ela é uma base que estabelece competências e habilidades e dá material claro e clássico para que as redes de ensino, sistemas de ensino, possam criar
o seu currículo, né? E possam criar as suas propostas pedagógicas de acordo com suas peculiaridades. Que são peculiaridades? As questões regionais, as questões da cultura local, as necessidades formativas, se é uma cidade mais focada na educação de pessoas do campo, mais industrial, mais comercial e assim por diante. E três, soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Muito bonito no papel, mas muito difícil de fazer. Quem é que pode ajudar isso? Você, minha querida, você e meu querido. Quanto melhor for nossa aula, quanto melhor for o cuidado nosso para com as crianças, jovens e adolescentes, melhor, aliás, mais próximos estaremos de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O caminho da escola é um caminho privilegiado para a cidadania. Guarde bem isso. Bom, e aí nós vamos tratar de um tema bastante polêmico que vive em discussão no Congresso Nacional, mas ainda sem grandes avanços, né? Na BNCC, esse material foi escolhido por quem criou, esse tema foi criado por quem criou esse material para a aula de vocês, né? Esse material, estou seguindo exatamente o material que está na EAD, que está nos conteúdos que vocês têm no livro digital, e diz a seguinte questão, né? Bom, na BNCC também se trata do ensino religioso, mas não é simplesmente como componente curricular. Ele trata do ensino religioso como uma das 5 áreas do conhecimento, né? E neles estão contidas aprendizagens mínimas por competências e habilidades, também por série, do ensino religioso. Mas como é que a gente pode ensinar é, ensino religioso num país com uma multiplicidade cultural, étnica e religiosa? Nós temos várias matrizes religiosas presentes em nossa sociedade. E a escola não pode, não deve, por questão constitucional e pela questão da liberdade de culto e religiosidade, ensinar apenas sobre uma religião, um conceito. Então, nessa unidade, a gente pretende que você aprenda a identificar qual é o papel da BNCC na política educacional brasileira, né? Mas que também reconheça a questão do ensino religioso, tendo a religião como parte importante da multidimensionalidade do ser humano. Multidimensionalidade, palavrão, do ser humano. Ela também pode contribuir para a educação integral. Vamos lá, então. E aí a gente começa seguindo exatamente o modelo que vocês têm aí no livro digital de vocês, na aula de EAD, um desafio, né? Opa, vamos ver se tem alguma aluna perguntando alguma coisa aqui. Opa! Bom, a gente responde daqui a pouquinho. O desafio diz que para a implementação dos currículos mínimos visando o bom funcionamento da BNCC, é necessário um regime de colaboração entre os estados, Distrito Federal e os municípios, em conformidade com a Lei 13.005/2014, que promulgou o Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação consta-se a necessidade que exista a BNCC. O grande desafio para a homologação da BNCC é a construção dos currículos por parte dos entes federados, embora muitos deles já estejam com esses processos bem adiantados ou até mesmo concluídos. Nesse exato momento, hoje é dia 18 de março de 2025, a grande maioria dos estados já concluiu o seu currículo, como o currículo paulista, currículo mineiro, currículo carioca, currículo do Rio Grande do Sul, do Maranhão e assim por diante, ok? Vamos lá. E aí vem para o desafio, deixa eu tirar a minha carinha daqui que está atrapalhando a ler. Olha lá. Na aula de ensino religioso, em que você é professora, em que você. Por que professora? Olha, vejam bem, as mulheres são cerca de 87% da força de trabalho do magistério. Então vamos falar, né? Na aula do ensino religioso, em que você é professora, após explicar que as competências específicas da disciplina estão fundamentadas na BNCC, com a intenção de introduzir no objeto de conhecimento, você destacou: puxa vida, não deve ser fácil, né? Trabalhar com a multidimensionalidade da educação brasileira, sendo você uma professora de ensino religioso. Bom, quarta competência específica do ensino do religioso que contempla, tá aí o rapaz aí apontando, né? Conviver com as diversidades de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. Então vamos deixar bem claro, para ensinar ensino religioso, é necessário que a gente aprenda a conviver e ensine a aprender com as diversidades, com as diferenças. Lembrando a vocês que pouquíssimos estados e municípios implantaram
o ensino religioso em sua matriz curricular. A gente não fala mais grade curricular, mas não existe o ensino religioso na grande parte do Brasil, justamente por essa dificuldade, por essa multidimensionalidade da cultura brasileira. Então vamos pular novamente aqui, o próximo slide vai trazer para a gente. Mas aí, olha que interessante, quando o professor falou que todo mundo tinha que conviver, um aluno incomodado com a expressão conviver e resistindo ao seu ensino por conta de sua explicação sobre a paridade entre as experiências das religiões africanas, orientais, ocidentais e indígenas, lembrando a você que o nosso país é uma grande nação católica, uma grande nação evangélica, é uma nação com preponderância da crença cristã. Mas é uma sociedade brasileira, você encontra muitas religiões de matrizes africanas, matrizes orientais, matrizes indianas e assim por diante, né? Chinesas, árabes, né? Então, árabes de modo geral, que é o povo islâmico, a gente acaba chamando todo mundo de árabe de maneira errônea, né? Mas o aluno ficou incomodado com isso e passa a questionar sobre o que é ensinado na sala de aula e acusa você de heresia. Professor, você é um herege, ao fazer equivalência entre as várias expressões religiosas. Vocês entenderam? O aluno acha, pô, você não pode comparar uma religião com a outra, né? A minha é melhor, a minha é a única religião. Para o aluno, está em vermelhinho aí embaixo, o ensino religioso deveria ser aquele que reflete a maior expressão religiosa do país, o cristianismo, na sua expressão protestante e evangélica. Esse que o aluno acha, né? Ele foi ensinado assim, ele entende assim. E aí, como é que o professor vai lidar com isso, gente? Isso acontece, já acontecia no meu tempo, quando o ensino religioso estava ainda caminhando, né? E imagina agora como isso deve estar na sala de aula, em um momento tão é, forte da nossa sociedade. E aí, o menino levanta a mão, olha lá, o meninão levantando a mão. Professor, que negócio é esse de dizer que tem que conviver com os espíritas e macumbeiros? Sou cristão e não convivo com eles. Aliás, de onde vem essas ideias de conviver com os que pensam diferente de mim? Cada um na sua. Eu aqui, eles lá, sem misturar. Pois Deus não gosta, enfatizou um aluno. Que situação, hein, gente? O professor tendo que dar aula, vendo um menino com ideias radicais assim. Como é que vocês se sairiam dessa? Como é que vocês explicariam sem criar um clima ruim, respeitando a opinião desse aluno, né? Sem querer ofender seus demais alunos que poderiam ser, né, de outras matrizes religiosas? Como é que você ia resolver isso? E aí, tem aqui uma imagem aqui com a simbologia das principais religiões, olha aqui, cristianismo, islamismo, taoísmo, budismo, cristianismo, assim por diante. Eu coloquei aí o desenho para vocês. E aí a pergunta é a seguinte: diante do incômodo do que é ensinado no ensino religioso, mesmo você sabendo que estava agindo corretamente ao tratar das religiões de modo imparcial, como deve ser, nós não podemos fazer proselitismo político nem religioso, nunca na sala de aula, como você, professora, como você, professor, demonstraria ao aluno que seu ensino está em consonância com as diretrizes nacionais e estaduais, que não é simplesmente uma criação sua. Você está, em primeiro momento, obedecendo a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e no momento posterior, se adequando, né, criando uma aula com base na BNCC, que lhe ensina, que passa a competência e habilidade de conviver, aceitar e conhecer as demais maneiras de religiosidade. Vamos de novo pular aqui mais um slidinho. Bom, e aí vamos ver como é que você sai desse desafio. Responda aí, né? Para que vocês tenham uma resposta adequada, pesquisem, vejam a BNCC, o que fala de ensino religioso. E hoje vocês têm aí a mamãe internet para ajudar bastante. Vocês têm, inclusive, vocês serão a primeira geração de professoras e professores a conviver diretamente, ou quem sabe, espero que seja de maneira harmônica, com a inteligência artificial. Puxa vida, hein? E aí, a gente vai para um infográfico. O infográfico, seguindo o material de vocês, vai dizer, na BNCC, tanto as competências gerais quanto as competências específicas, eu juntei tudo aí, depois eu separo, são definidas como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que fornecem ao aluno condições para solucionar as várias e complexas dificuldades que se apresentam no cotidiano do trabalho. E aí vocês vão acompanhar esse infográfico, né? E a articulação que existe entre as competências gerais, que são aquelas para todo mundo, para a educação básica, e algumas competências específicas para a área do ensino religioso.
Nós temos as competências gerais, que diz assim, formar cidadão crítico e participativo, mas também temos competências entre as cinco, uma que é destinada apenas ao ensino religioso. Vamos lá, então. Vou lá novamente aqui, opa, o próximo. Olha lá. Estou seguindo o infográfico de vocês aí, exatamente o que vocês têm no material. Competências gerais, competências do ensino religioso. O docente de ensino religioso, ao preparar sua aula, precisa levar em conta o que, professor? A articulação entre as competências gerais específicas. Pode formar uma aula que não tenha uma relação nenhuma com a BNCC. Dessa forma, né, a gente vê que o reconhecimento do ensino religioso na comunidade acadêmica será notório, é importante na sua contribuição para a formação integral do estudante. Lembrando você que a maioria das universidades não trata nem um pouquinho da questão do ensino religioso, a não ser que seja uma universidade que tenha um curso de teologia, né? Vamos lá. Então, as competências gerais previstas na BNCC. Olha lá, primeira competência específica, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições dos movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Quais são essas competências? Primeiro, a competência específica 1 articulada com a competência geral 1 e 2. Competência geral 1, valorizar, utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Então eu tenho que incorporar tudo que tem na sociedade. O conhecimento do índio, do povo negro, do povo islâmico, de todo mundo, né? Do conhecimento que o pessoal da sociedade acadêmica trouxe para o digital, né? Eu tenho que conhecer e valorizar, tirar o que é bom. E a competência geral 2, exercitar a curiosidade intelectual. Queridas e queridos, nós professores temos que o tempo todo, nós escolhemos aprender pela vida inteira, né? A gente precisa exercitar a nossa curiosidade intelectual, pesquisar sobre essa aula hoje, ver a BNCC, assistir vídeos e assim por diante, mas também ensinar as crianças a ter fome de aprendizagem, a ter curiosidade intelectual. Recorrer a uma abordagem própria das ciências, pesquisar de modo empírico, epistemológico, né? Investigar a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, né? Para encontrar um paradoxo, um encontro aí no conhecimento das diferentes áreas. Competências, vimos então a competência específica 1 e agora a gente vai ver a competência específica 2. Let's go, vamos lá. Tum. A competência específica 2 da BNCC, ela diz que compreender e valorizar, respeitar as manifestações religiosas e filosóficas de vida, suas experiências e saberes de diferentes tempos, espaços e territórios. Então, olha, respeitar as manifestações religiosas, muito mais que um dever moral e cívico, é um dever de lei, é uma obrigatoriedade. Eu não posso desrespeitar, eu não posso fazer chacota com a religião de outra pessoa. É algo muito próprio, é algo da cultura, da vida, do sentimento. Então, eu preciso ensinar desde muito cedo que o aluno, respeitando a sua matriz familiar, a sua cultura, ele precisa sempre ter, além de sua convicção religiosa ou não, que é uma questão da base familiar, a escola não pode se miscuir, se mexer, se meter nisso, mas a gente precisa ensinar que a questão do respeito é uma questão, antes de tudo, moral, ela é também uma questão legal. E a competência 2 específica é articulada com as competências gerais 7 e 9. A BNCC sempre um completa a outra. Professor, qual é a competência geral 7? Argumentar com base em fatos. Veja bem, se você argumenta sem fatos, sem conhecimento, você só é uma pessoa com opinião. Para argumentar, você tem que ter base, fatos, dados, estudo. Então, estudem. Tenham cultura, tenham base acadêmica, é muito importante. Como é gostoso escutar uma professora e um professor com base acadêmica, né? Que argumenta com base em fatos e dados. Você às vezes nem concorda com a pessoa, mas você fica maravilhada, maravilhado com a competência argumentativa dessa pessoa, né? Com dados, informações confiáveis para formular, negociar, defender ideias, ponto de vista, decisão comum que respeitem e promovam os direitos humanos. Olha então, então é para isso que a gente utiliza o estudo das religiões, justamente, é como se fosse uma ponte que através do conhecimento das demais religiões do mundo, né, das demais religiões que existem no meu país,
eu possa criar uma consciência socioambiental, entendo o consumo responsável, me posiciono de maneira ética em relação aos problemas, ao cuidado de mim mesmo e do planeta, mas sempre respeitando a pluralidade. E a competência geral 9 diz: olha que interessante, exercitar a empatia, ser empático, ser simpático, respeitar através do diálogo, compreender como se pode ter a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar. Quando eu faço alguém me respeitar, é questão que eu me respeito, que eu tenho uma autoestima elevada. Promover o respeito aos outros e aos direitos humanos, e aos humanos direitos também, com acolhimento, valorização da diversidade, tá? Dos grupos sociais, dos saberes ancestrais, meus queridos. Já pararam para pensar que ninguém precisa ensinar muito tempo para um índio que erva pegar, que bichinho procurar na floresta, ele tem saberes ancestrais que estão quase de maneira instintiva nele, né? A questão da sua religiosidade e assim por diante. Com isso, eu respeito todas as culturas, as potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Ninguém deve ter preconceito, mas nós, professores, não podemos de maneira alguma chegar perto de uma ação preconceituosa, de uma fala preconceituosa. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado como a gente se expressa, né? Professar é algo muito sério, né? Ter uma linguagem não racista, ter uma linguagem não violenta, ter uma realidade não ofensiva, especialmente com a diversidade de gêneros e assim por diante, né? Nós escolhemos o magistério, e a gente escolheu o magistério. Quando a gente escolhe a educação, a gente escolhe respeitar e cuidar do ser humano. Então, olha lá o tamanho da missão de vocês. Bom, competência específica 3: reconhecer e cuidar de si e do outro, da coletividade, da natureza enquanto expressão de vida. Ela é articulada com a competência geral 8, né? Que diz basicamente, olha, eu acredito que sejam meninos monges tibetanos, né? Ou de Mianmar, algum lugar assim. Se for de Mianmar, é o lugar mais feliz do mundo. Muito concentrado, muito jovens, né? Mas compreendendo a diversidade, que existe outras maneiras de pensar, de viver, de existir, diferentes daquela fundamentada no capitalismo industrial, na qual nossa sociedade brasileira está instalada, né? E a competência 4, acredito que esses moços judeus aí, ortodoxos, estejam no Muro das Lamentações em Israel, né? Um lugar muito importante para eles, para fazer as orações, agradecer, né? E aí, os judeus que sofreram muito e sofrem até hoje com a perseguição é, religiosa, mas também tem problemas lá com o pessoal, especialmente lá em Gaza, na faixa de Gaza, e agora com relação a outras situações. O mundo vive em guerra, às vezes por questões religiosas, é muito triste, né? Mas a competência específica 4, articulada com a competência 9, que diz que é necessário exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, justamente para que os povos possam conviver. Olha, gente, por mais que o Brasil ainda tenha bastante problema de desigualdade social, econômica, falta de equidade, um pouquinho eu acho que o professor Darcy Ribeiro morreu dizendo que a gente poderia ensinar ao mundo, porque mesmo que não tenha tanta tolerância, o Brasil convive melhor um pouquinho com a diversidade religiosa que grande parte do mundo, viu? A gente precisa então viver, respeitar as culturas, as potencialidades de cada cultura, sem preconceito de qualquer natureza. Olha, e não ter preconceito de qualquer natureza é um exercício difícil do ser humano fazer, mas que nós, professores, precisamos executar sempre. E a competência específica 5, acredito que seja o pessoal aí muçulmano, islâmico, na verdade, em volta da Caaba, na cidade de Meca, lembrando que todo pessoa muçulmana é islâmica, verdade? Então nem todo muçulmano é islâmico deve orar em direção a Meca, né? E, se possível, uma vez na vida, visitar a cidade sagrada de Meca, cidade de Maomé. Então, analisar as relações entre as tradições religiosas e a competência 5, né? Da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Lembrando a vocês, como em todas as ações humanas, o ser humano também se aproveita das questões religiosas para se dar bem economicamente ou para justificar invasões, para justificar questões de guerra, né? Então, a gente precisa também ter um senso crítico em relação a isso. A competência 5 está articulada com a competência geral 3.
que diz valorizar e fruir. O que é fruir? É ver com prazer, entender as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural, né? Isso é muito interessante. Bom, e aí eu vou para a competência específica 6. Aí eu acredito que seja um culto evangélico, aparentemente nos Estados Unidos, pelas roupas bonitas que as pessoas estão usando aí, que as pessoas vão lá bem arrumados, né? Com muito orgulho de sua religião. E aí a competência 6 diz que debater, problematizar e posicionar-se de frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso. Nós, professores, temos que ter um embate muito sério com qualquer situação de intolerância religiosa, sempre. E a competência seja articulada com as competências gerais 9 e 10. Exercitar novamente empatia, o diálogo, saber resolução de problema. E a competência 10, agir de forma pessoal e coletiva com autonomia. E olha, ter autonomia é coisa de muita responsabilidade, né? Agir de acordo com seus próprios princípios. Responsabilidade, flexibilidade, resiliência, voltar ao estado natural depois de ser submetido a um estresse, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e sustentáveis. Muito bonito de falar, muito difícil de fazer. E aí, considerando os marcos normativos, o que é normativo? Que é uma norma, precisa ser cumprida. Com as competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o ensino religioso deve atender aos seguintes objetivos. Para que o ensino religioso existe? Para ensinar determinada religião e dizer que é a melhor? Não. Ela existe, primeiro vamos por parte, é muito importante. A, proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais, estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos. Propiciar que eles conheçam que existe uma maneira de louvar a Deus, de conhecer a natureza, de conhecer a si mesmo, diferente às vezes daquele que lhe foi ensinado. Não para que tire a crença religiosa familiar, mas para que ele conheça, reconheça e respeite a crença do seu coleguinha, de outra pessoa, de outro ser humano. Propiciar o conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença. Olha, gente, a Constituição nos diz que eu tenho o direito à liberdade de consciência e de crença. Eu tenho o direito constitucional de participar de questões religiosas que eu decida. Olha que interessante, quando, claro, eu tiver maioridade penal para isso, né? Antes disso, quem deve decidir e aconselhar é a família, né? No constante propósito da promoção dos direitos humanos. C, desenvolver competências e habilidades. Olha, a gente pode ensinar competência e habilidade que contribuam para o diálogo, né? Mas sempre respeitando o pluralismo presente na Constituição Federal. E contribuir, é o D, para que as nossas crianças, né, construam seu sentido pessoal de vida a partir de valores, princípios éticos e de cidadania. Olha que interessante utilizar o ensino religioso para tanto. Tudo isso está presente no documento normativo, que é a Base Nacional Comum Curricular, e aí a gente finaliza com o que está em vermelhinho aí. Em sua prática em sala de aula, o docente, ao aplicar os objetos de conhecimento e proporcionar o desenvolvimento de habilidades, não pode perder de vista as competências específicas em articulação com o desenvolvimento geral da educação básica. Então, quando eu ensino, eu trabalho com o ensino religioso, qual é o meu grande objetivo? É retirar a crença de alguém, dizer que a crença de um é melhor que o outro, nunca, né? Eu vou ensinar o pluralismo, o direito à liberdade de crença, o direito à liberdade de culto, né? Mas sem perder as competências específicas que são basicamente ensinar a conviver, ensinar a dialogar, ensinar a respeitar de maneira prática, ok? Espero ter contribuído. Lembro a vocês que é muito importante. Vamos finalizar aqui essa apresentação e vamos ficar. Opa! Ok? Vamos então lembrar da importância de fazer a leitura integral, especialmente no capítulo do livro presente aí nesse módulo que a gente está fazendo dessa semana 4. Muito importante que vocês façam os exercícios propostos, leiam vejam o vídeo da dica do professor e também vejam todos os infográficos novamente
e aprendam a aprender. Isso é muito importante, né? Criem gosto, tenham fome desse aprendizagem. Lembrando que a legislação deve existir para melhoria da cidadania das pessoas. A legislação não deve existir para de forma punitiva, de forma absoluta, de forma rígida. A legislação deve estar a favor da educação e não a educação a favor da legislação, embora a educação contribua diretamente para que nós tenhamos uma legislação exequível, prática, responsável e que leve todos nós a um Brasil melhor. Muito obrigado, tenha uma excelente semana, fique com Deus, saúde e paz e contem sempre comigo no caso de dúvidas através dos canais disponibilizados pela universidade. Até mais, até a próxima semana.